Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Esses dias eu não postei, eu postei os vídeos que eu já tinha postado da adoração, do Salmo, e eu pedi uma direção para o Senhor, e o Senhor me deu uma direção. Até hoje eu não postei, não ministrei a palavra de Moisés, né? E sempre estou tocando, estou vendo falar sempre para mim, estou sentindo no coração. Só que Deus me deu uma direção para mim começar lá do princípio de Gênesis, né? Princípio para a gente entender até chegar a Moisés, né? Então o Senhor deu uma direção para mim para começar no princípio, para a gente entender o que Deus quer falar para o nosso coração, né? Então, a gente vê lá no princípio de Gênesis, não vou entrar em detalhes, né? Mas lá no princípio tem o processo da criação, que o Senhor criou os céus, a terra e tudo que há, né? Aí depois fala sobre o primeiro homem que ele criou, o Senhor, um homem à imagem e semelhança de Deus, que é Adão e Eva. E depois o homem pecou, eles obedeceram a Deus, né? E depois o Senhor fez a promessa, que Deus fez, né? Que a promessa que ia vir uma mulher que ia pisar na cabeça da serpente, né? No Gênesis 15, capítulo 3, versículo 15, né? Nesse texto declara que a mulher trará salvação, né? Através da promessa, que é o Messias, né? Então aí depois fala assim em Gênesis mais na frente sobre a torre de Babel. Depois teve Noé, depois teve o dilúvio, né? Depois teve o dilúvio e aí teve a descendência de Noé. Teve a torre de Babel, né? Primeiro teve a descendência de Noé, né? Primeiro teve a torre de Babel, perdão. Teve a torre de Babel, eles queriam fazer uma torre muito alta porque eles queriam ganhar fama, eles queriam ser visto o nome deles, que eles construíram a torre. E Deus, ele destruiu derrubou de lado, destruiu aquela torre. Eles se confundiram e começaram a falar de línguas, de todas as, né, língua, cada um não se entendiam mais, né? Deus fez isso, né? Se separaram, porque ninguém entendia o outro, né? E aí fala aqui da linguagem, o Senhor confundiu as linguagens deles, né? E aí já fala sobre a descendência de Sem. Então, Abrão é descendência de Sem, né? Descendência de Noé. Então, e Jesus, né, o Messias, é descendência de Abrão, né? O pai Abrão. Então, aqui fala que depois de Sem, ele teve perdão, ele teve filhos e filhas, Naor, né? Gerou Serug, 200 anos, depois gerou filhas e filhas, viveu Naor 29 anos, gerou Terá. Então, Terá é pai de Abrão, amém? Então, o Terá, ele é pai de Abrão e ele tinha mais dois filhos, né? Ele tinha Abrão, Naor e Arã, né? Que lá, o Arã que gerou Ló. Então, Arã sabe que ele morreu na história, o filho de Terá, o pai de Abrão, né? Morreu na terra do seu nascimento, né? E Abrão e não tomaram para si as mulheres que seriam praticamente Sarai e Milca, né? Filha de Arã, filha de Arã que foi para pai de Milca, né? E de Iscar. A mulher de Abrão, a gente sabe na história que ela era uma mulher estéril também. Eu estou cortando aqui um pouco. A gente sabe que eles moravam em Ur, né? E Ur de Caldeus, né? Do Caldeus, né? E eles vieram para a terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. Então, naquele tempo, agora eu vou entrar aqui. Deus chama Abrão, ele faz uma promessa, amém? Então, vamos no capítulo 12. Então, vocês entenderam que Abrão, ele é descendência de Sem, né? Terá, né? Descendência de Terá, de Sem, Terá, pai de Abrão, né? E depois de Abrão, descendência de Abrão, descendência de Jesus, né? A gente vai ver aqui, ó, Deus chama Abrão, ele faz a promessa. Então, como eu vou postando, o mês é um mês, né? Então, eu não vou postar um dia sim, um dia não, porque eu vou, pra gente estudar, pra gente entender mais. E hoje eu falei no versículo, então vai no capítulo 12, o Senhor, só falei só no primeiro versículo. O Senhor fala assim, no capítulo 12, Deus chama Abrão e ele faz a promessa. Então o Senhor chamou Abrão e disse, sai do meio da tua parentela, da terra do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Que é a terra que o Senhor vai dar para Abrão. De ti eu farei uma grande nação. Eu parei aqui. Então, depois de amanhã eu vou falar sobre a promessa, porque são 7 promessas que Deus faz para Abrão.
só nessa passagem do capítulo 12. Nós vamos entender o que Deus está falando para nós. Então aqui o Senhor está falando que Deus chama Abrão, olha, nesse tempo, né, e o próprio pai de Abrão, ele morreu na cidade, né, de Arã ali, né, ele morreu, o pai de Abrão, e o pai de Abrão, e tanto Abrão naquele tempo, eles acreditavam na deusa Lua, eles tinham os deuses, eles não eram um homem assim, só que o Senhor fala na Bíblia que o Senhor apareceu para Abrão muito antes, já muito antes, quando ele morava em Ur, né? Já tinha dado uma visão para Abraão, chamou o Senhor da Glória, que ele ia ter um chamado, né? Apresentou-se para ele, né? O chamado, Deus já tinha falado para ele, para Abraão, né? E Deus depois ele aparece para confirmar Abraão, né? Aqui na parte que fala que Deus aparece para confirmar e falar para Abraão. Ou seja, antes ele já tinha falado com Abrão, para ele sair do meio da parentela. Então Deus já tinha falado com Abrão para ele sair do meio da parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu mostrei. Uns falam que Deus falou, já tinha falado, né? Mas tinha o tempo, deu um tempo para acontecer. Outros já falam que não, que Deus apareceu de novo. Então Deus já tinha aparecido para Abrão em Ur, mas depois de um tempo apareceu de novo. Então a gente não dá para entender se as duas passagens, se ele apareceu na segunda vez ou foi só na primeira vez, já tinha falado para Abrão, mas como tudo no tempo Deus tem o tempo dele, né? Então Abrão faz assim, falar para ele assim: sai da meio da sua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma nação. Aqui Deus está fazendo uma primeira promessa para Abrão, né? Mas o Senhor dá uma ordem, né? Então, como diz até Abrão também não era um homem, não era ainda temente a Deus. Depois que ele teve a aparição do Senhor da glória, aí ele começou a crer e temer a Deus e confiar no Senhor, na palavra de Deus. Como Deus falou para Abrão, ele não teve dúvida, né? Ele simplesmente obedeceu, mesmo sabendo o destino para onde ir, né? Então, ele simplesmente ele entendeu que Deus tinha algo para ele, né? Então ele não questionou. Então o que ele fez? Ele pegou a família dele, a mulher, a Sarai, o seu sobrinho Ló, os seus servos, suas servas, que ele tinha, era um homem muito rico, e seus bens, seus animais, e foi, né? Ele pegou e foi. E deixou a sua parentela, a sua cidade natal, né? Que ele estava ali em Arã, deixou tudo para trás, ele renunciou tudo aquilo e foi, pegou suas coisas e foi. Uma terra que o Senhor ia dar. Cada de casa a gente vai ver na frente a terra que o Senhor dá, é a terra de Canaã, né? Então ele foi. Ele simplesmente obedeceu, né? Ele sabia que Deus tinha um melhor para ele. Então, e Deus falou para ele não pegar tudo, né? Porque assim, quando Deus fala para ele pegar tudo e sair do meio da parentela, é como se Deus falasse: saia, não olhe mais para trás, não volte mais para trás, né? Então, não, vai para frente, anda, segue em frente, né? Então ele não podia falar não, né? Porque era um pedido de Deus e ele também era fiel a Deus. Ele sabia que Deus tinha algo para ele, mesmo na incerteza, não sabia para onde ele ia. Nesse momento, Deus não revelou para ele aonde ele iria, né? Para onde ele ficaria, qual terra que iria, mas ele confiou no Senhor, ele não questionou, né? Então mostra muito bem, aqui mostra essa passagem que o que Deus tem para nós, muitas vezes, não vai ser perto das pessoas que nós moramos, na nossa família. E também não vai ser, vai ter pessoas que não vão estar junto com a gente quando Deus vai abençoar a nossa vida. Não vai estar junto conosco. Ele vai querer levar você para um lugar mais alto para abençoar você, dentro do propósito que ele tem para sua vida, mas nem todo mundo vai participar da sua vida. Nem todo mundo vai estar do seu lado. E você pode ver que Abrão sempre ele tem uma inteligência muito grande, porque você vê lá na frente, quando Ló e os pastores, os dois eram muito ricos, começaram a brigar, para não haver desavença, ele separou de novo do meio do parentela. Olha só, isso é um segredo, né? Muitas vezes, a gente pensa assim, porque eu estou perto da minha família, vai me ajudar, ou porque a gente vai se unir, não, às vezes não cresce, às vezes você nem cresce, porque a palavra de Deus diz assim que não é o caso aqui dessa palavra, né? Isso aqui tem algo mais profundo que Deus tem, mas tem assim que o Senhor fala que as pessoas que vão mais te trair, mentir, até é o da própria família, né? Então aqui no caso Deus, eles estavam idolatrando outros deuses, né? Então Abraão não podia ficar naquele meio, né?
Deus tinha algo grande para Abraão. E ele também não era um homem da temente, né? Quando Deus apareceu para ele, né? Ele ainda acreditava naquela Deus de lua, todos estavam a adoração de Deus de lua, Deus da lua, não sei o quê. Mas depois que ele começou, ele teve a visão espiritual, Deus falou com ele, ele mudou, né? Ele começou a crer no Senhor, né? Ele não duvidou mais, ele não duvidou, começou a crer, né? Confiou no Senhor, mesmo que o futuro dele era incerto, ele sabia que tinha algo que tinha para a vida dele, mesmo não sabendo, né? Claro, deve ter tido, assim, a gente fala assim que ele não teve dúvida, mas é claro que lá dentro dele, assim, mas ele, um pouco assim, mas ele falou, se Deus está falando, porque Deus sabe que é melhor para mim, né? Então nós temos que ter essa confiança que Abraão, né, teve de confiar no Deus. E Deus abençoou. A gente vai ver depois que eu falar no segundo capítulo aqui, no segundo versículo, como Deus abençoou. Porque são 7 promessas que Deus fez no capítulo 12 para Abraão. Primeiro ele falou que o chamado. Então ele tem um chamado. Às vezes tem muita gente que tem chamado, não quer sair do lugar, quer manter aquela mesma vidinha. Deus não vai abençoar nós no lugar que nós não vai crescer e mais. Ele quer que nós cresçamos, ele quer que nós amadureçamos, ele tem um propósito para nós. E às vezes você continua frequentando aqueles mesmos lugares, aquelas mesmas pessoas, não é isso que Deus quer. Deus tem algo novo, então para abençoar nós, a gente não vai poder ficar naqueles mesmos lugares, daquelas pessoas. Nós temos que renunciar a muita coisa para estar dentro do propósito de Deus. A gente mostra que o chamado exige perseverança, exige fé, né? Fidelidade a Deus, obediência, né? E também exige renúncia. Nós temos que renunciar, porque para a gente viver o que Deus tem para nossa vida, nós não podemos continuar vivendo como nós vivemos, né? E continuar frequentando o mesmo lugar. Nós temos que mudar. E aqui é uma mudança, né? Há uma mudança. Você vai ver até lá na frente, mas você vai estudar que de Abrão, né? E para Abrão. Abraão é pai de nações, né? Abrão não, é um homem desconhecido. Mas Abraão é o pai das nações. A gente vai ver mais para frente. Então, o que Deus fala aqui, que o que Ele tem para nós, nem todo mundo vai participar. Então, Ele vai tirar você de lugares, de pessoas, porque Deus quer abençoar a nossa vida. Tem algo para nós, né? Mas não é para nós ficar e nem para olhar para trás. Parar de se prender às coisas, porque muitas vezes não está acontecendo que Deus tem algo já para nos entregar, é porque nós estamos presos em coisas do passado, né? Em situações. Então isso prende e a gente não vai. Deus tem algo, Deus não quer que nós fiquemos no mesmo lugar. Deus quer que nós siga adiante. Nós temos que andar para frente, né? Então aqui Deus está chamando o Abraão para largar aquilo que ele já estava naquela cidade natal dele, sair do meio da parentela dele, a cidade natal dele, e para ele seguir o caminho que Deus tinha para ele, já um propósito para a vida de Abrão, né? Então, às vezes, muitas vezes, irmãos, a gente está preso em coisas, e por isso que as coisas não aconteceram. Deus está já nos abençoando, ele já abriu um caminho, já abriu uma porta, até uma terra para nós ir. E sabe, eu estava pensando sobre essa palavra, um dia eu estava conversando com uma irmã aqui, ela vai saber quem ela é, nós estávamos conversando e ela me contou, eu estou indo para lugar, eu fui embora e tal, ela vai saber quem é. Interessante, você vai saber quem é, não vou te falar o seu nome, né? E você sabe o que você falou, até que eu pensei em você com essa passagem, porque você falou assim, eu peguei, tomei uma decisão, já tem um lugar preparado lá, e você falou pra mim, e eu exonerei meu cargo e eu fui. Aí eu falei, nossa, como Deus, aí eu olhei e pensei, meu Deus, tem tudo a ver com essa passagem. Às vezes você tem que sair do lugar sem medo de arriscar, de viver, vai, faz. Se você sentiu no coração que Deus já te deu uma direção, já preparou um lugar, você já tá lá. Então, às vezes, a gente fica se prendendo muitas coisas, né? E isso atrapalha. Nós ficamos olhando pro passado, como é que vai ser? E se você falar, mas como é que vai ser? Vou para outro lugar. Às vezes, a gente tem essa sensação, né? Eu vou para algum lugar lá. É como uma pessoa que vai investir uma coisa, né? Tem medo de investir, fica com dúvida de investir. Deus já falou, colocou no coração, mas a pessoa tem medo. Quer dizer, o mal tira a promessa, né? Deus tem um chamado e tem a promessa. Às vezes, tira o seu coração aquilo que Deus já colocou. Por medo você não vai, então você não cresce, você fica ali. Então você pensa, não, porque eu estou economizando, porque eu não vou investir. Às vezes você está errada, você está perdendo. Deus tem algo novo, é ali que Deus vai fazer você prosperar. Porque aqui tem uma promessa de um chamado, tem promessa de Deus abençoar. Abrão, onde ele foi? É o homem mais rico, mais conhecido, né? Então tem algo para nós fazer, algo novo. Então, eis que faço uma coisa nova. Então eu faço tudo novo. Oh, glória a Deus. Ele fala aqui, ó, em Isaías, eu até escrevi, eu só não escrevi Isaías, né?
aqui deu essa palavra que Deus deu para mim no coração, que de manhã ele falou para mim, ó. Isaías, ele fala assim, ó. Isaías 43, pode pensar, 19. Olha o que o Senhor falou. Eis que eu farei uma coisa nova agora, e sairá a luz, porventura não sabereis? Aleluia. Eis que porei um caminho no deserto em rios, no ermo. Aleluia. Então Deus, ele abriu um caminho, né? E Abraão não sabia nem para que terra ele ia dar, e qual terra que o Senhor ia dar, né? E nação também, você já pensou? Ele falou, o Senhor fala assim, eu te darei nação, te darei, farei você ser uma grande nação. Aí imagina, um homem de idade já era e tinha uma mulher estéril. Complicado de pensar, né? Mas nem isso não foi nenhum questionamento. Aqui é aqui é uma mensagem de fé, de esperança para as pessoas que às vezes tem uma situação pequena ou tem menos condições de abrir uma coisa, de ter oportunidade, tem medo, porque o medo, aqui está falando também pode falar de medo, mas Deus está te dando algo novo. Eis que faço todas as coisas, né? Eu faço todas as coisas, eu faço uma coisa nova. Então você não pode ter medo. A palavra de Deus fala assim que a gente não pode ter espírito de covardia, né? De medo, né? De confiar. Então Deus fala sempre na Bíblia, tem, eu até esqueci quantas vezes tem a palavra não temereis. Não tenha medo, confia, descansa, siga adiante. Não olha para trás, não olha para o problema, não olha para o passado. Busca Deus. É para frente que se anda. A gente olha para Deus, não olha para os problemas. Então o Senhor falou isso. Então que bonito Deus falando, né? Para Abraão e para nós também Deus está falando. Muitas vezes as pessoas estão presos em coisas que não estão seguindo. E a vida é para seguir, não é para estar onde você está. É para seguir adiante. Deus tem algo novo. Que benção, né? A gente saber que Deus tem algo preparado para nós. Já está preparado. Mas nós estamos aqui presos no passado. Então você vê que interessante que o Senhor já me colocou lá. Aqui estou estudando um direcionamento para mim chegar lá no Mar Vermelho, mas ele mandou vir aqui dar o direcionamento no começo, no princípio de tudo, a gente entender o que Deus tem para nós, né? Porque às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, elas pensam que, não, tem um direcionamento para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas Deus tem algo para fazer novo na sua vida, né? Deus tem algo para nos dar, para nos abençoar. É que nós, sabe o que acontece? Nós somos descrentes, nós somos incrédulos à palavra de Deus, né? Porque Deus sempre tem algo para nos dizer, um direcionamento, um posicionamento. Um posicionamento, porque Abraão teve um posicionamento. Quando Deus falou para ele, sai no meio da parentela, sai. Ele pegou e saiu. Ele não questionou, não vou, Senhor, para onde você vai me mandar? Não foi isso que ele falou. Ele pode ter tido uma dúvida, alguma coisa, mas ele foi assim, confiando em Deus. Isso que Deus é confiar, fidelidade, confiança, isso que Deus quer de nós, né? Para que Deus possa nos abençoar, né? E se Deus fala algo para nós, está falando aqui, com certeza Ele tem algo para sua vida. É que você está com medo de arriscar, tem medo. Tanta gente tem medo de arriscar, porque está preso e fica naquela situação arrastando anos, né? Aqueles que seguram, acham que segurar vai economizar e não vai poder, que não é a situação favorável. Gente, situação favorável, quem faz é nós. Primeiro é Ele que nos ajuda, Ele. E aí você faz, porque se você ficar olhando para o problema, para o cenário, acontece muitas vezes, a gente olha para o Brasil, para a situação que nós vivemos, nós não temos que olhar para o presidente. Ele está fazendo o papel dele, se ele está fazendo certo ou errado, é o problema dele, vai prestar conta para Deus, né? Ao você olhar para nós somos dependentes da economia, somos dependentes de tudo que acontece, a nossa vida não se reflete dele, que não é ele que dorme com nós, acorda, que trabalha, que dá de comer para nós, não é ele. É nós que batalhamos. O povo não, a gente depende do governo, mas não tanto assim como a gente depende o mundo flui com a economia, todas as coisas, mas nós temos que lutar o dia a dia. A nossa luta é diária. Amém? Agora a gente quer ver o caos do problema, e a gente não vive, deixa eles, vamos seguir a nossa vida. Você vai parar porque não está acontecendo nada, você está vendo uma situação complicada? Não, a gente continua, a vida segue. Você não pode olhar para o problema, até porque se você ficar criando promessa de homem, você vai ficar só frustrado, vai ficar doente. Você tem que ler a palavra de Deus. Aqui tem uma promessa, aqui tem um chamado, aqui tem uma promessa que Deus quer entregar para a nossa vida. Tem algo novo que Ele quer fazer para nós. Amém? Assim como Ele fez para Moisés. E a primeira promessa que Deus fez para Moisés foi: eu vou te fazer uma grande nação, né? Imagina um homem que não tem filho, velho, né? Uma mulher estéril, e Deus fala para ele que vai fazer uma grande nação, né?
Olha como Deus está falando que é o que Ele pode fazer. Deus tem poder para fazer qualquer coisa para nós. Nós temos que querer confiar. Aqui nós não confiamos. Amém? Nós duvidamos. Então, quando nós duvidamos do poder de Deus, então assim, cada situação que nós estamos. A dúvida é uma coisa negativa. A dúvida... Então, um dia eu falei com uma pessoa, eu falei que dúvida não presta. A dúvida, até o pastor falou que dúvida é covardia. Ele fala que a dúvida também é coisa do inimigo. Só porque ou é seu sim, tem que ser sim, se seu tem que ser não. Se não for isso, fora disso, é coisa do diabo. Então, dúvida não pode ter dúvida. As coisas, ou sim ou não. É sim ou não. Não, não vai. Sim, vai. Não. Então, não pode ficar ter dúvida, né? E o pastor falou antes, quando começa a ficar com dúvida, é coisa de covardia, né? De ter medo, não pode ter medo. Nós temos que, então o pastor falou, liberou essa palavra hoje na igreja. Falou que Deus falou, que é para não ter medo, é para fazer o que tiver que fazer. Ele vai colocar situações, mesmo que você pode ver que o sinal não está favorável, faça. Ele quer que você faça. Não tenha medo, você confia nele, né? Pode ver que Deus, todo cenário difícil, Deus foi lá, fez. E o povo confiou, saiu daquela situação, aquela guerra, que o povo lá estava perdendo, porque tinha menos soldados, guerreiros, né, que estavam lutando, pois eles mesmo perdendo, mesmo Deus fez eles ser vencedores. Quer dizer que não é a situação que faz você pensar, mas a minha situação vai ser melhor porque se eu tiver condições, ou se eu estiver bem, ou se eu fazer isso, se eu tiver mais não sei o que. Não é isso. Quem tem Deus, qualquer situação, que mais difícil que seja, é ali que Deus vai fazer você ser vitorioso. Amém? Nós temos que confiar no Senhor, na palavra de Deus. Aí acontece que nós não confiamos, né? A gente prefere confiar no nosso braço, na situação, no dinheiro. Não confia não, filho. Você tem que confiar em Deus. Quem pode fazer algo na nossa vida é Deus. Ele está falando que vai fazer uma coisa nova, porque Ele vai. Porque Ele é Deus, Ele tudo pode. Então, se você confiar, você vai ver. Você vai ver o milagre acontecer na sua vida, você vai mudar. Ou você vai até mudar até de país se você crer na palavra de Deus. Deus vai te dar uma oportunidade. Aleluia. Para todos que creem, assim como eu também creio, em nome de Jesus, algo vai acontecer. Está na palavra. Na palavra de Deus não volta se não ser cumprida. Você tem que crer na palavra de Deus. Amém? Desejo uma boa noite. De hoje eu vou colocar Abrão ainda. Tá? Eu escrevi Abrão, aqui de manhã eu escrevo, às vezes você vai ver as palavras erradas. Eu não estou em Abrão ainda, mas lá pra gente vai ver porque Abraão, o Senhor mudou o nome de Abrão. Sarai, Sara, nós vamos ver lá pra frente. Mas aqui hoje eu vou colocar aí no YouTube Gênesis 12, versículo 1, o chamado e a promessa. Deus já fez a primeira promessa, o chamado, chamou Abrão, tem um chamado próximo que Deus tem para a vida de Abrão. Para todos nós também, Deus tem um chamado. E também tem uma promessa, já seguida de uma promessa. A primeira promessa, te farei de ti uma grande nação. Olha só, Deus já está falando, né? Abençoando, aonde o Abrão for, vai prosperar. Quer dizer, então, uma nação, plural, muito, né? Abençoar, né? Então, nós vamos confiar. Então, tenha uma boa noite, fique com Deus, tenha a palavra de Deus no coração. Confia no Senhor, na palavra. E vamos seguir o direcionamento que Deus está dando, porque Deus vai chegar lá no mar, né? Aí o Senhor vou estudando, estou orando, vou jejuar também, para que Deus possa me tocar, para trazer as boas novas do Senhor aqui, e para que muitos sejam conduzidos pelo Deus, crendo na palavra de Deus, né? E recebam milagres de Deus sobre a sua vida. Vocês têm que crer na palavra, amém? Porque é a palavra de Deus que faz com que as coisas aconteçam. É o próprio Deus falando conosco. Se crê em mim, você verá milagre sobre a sua vida. Se você crê. Quem crê em mim, verá a glória de Deus. Amém? Nós cremos, né? Nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Então, creia. Se você puder, se quiser deixar o like, comentar, compartilhar, é muito importante para o canal, mas também para levar as boas novas para as pessoas, assim, né? Que tem tanta gente que está numa situação difícil, né? E não sabe, às vezes, nem por onde sair. Mas aqui tem uma solução. Aqui Deus abriu já um caminho no deserto, né? Há uma terra que Deus quer dar. Há um propósito que Deus quer fazer na nossa vida. E eis que faz todas as coisas, eis que faz uma coisa nova. Ele fala, eis que faria uma coisa nova. Então Deus tem algo novo para fazer na nossa vida. Só que tem que confiar, amém? Deseja uma boa noite, fique com Deus. E já vou colocar Gênesis 12, versículo 1, a primeira promessa de Deus, amém? Farei de uma grande nação. Creio, confio na palavra de Deus. Vamos estudar. Isso é um estudo bíblico. Nós vamos estudar e vamos entender o que Deus vem falar para o nosso coração e qual é o direcionamento que Deus quer. O nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Porque toda a palavra de Deus há um posicionamento para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe.
Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira estou de volta.